Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar a disciplina de História. Hoje é dia 10, quarta-feira. Já estão com o material separado? Vamos lá, tem um tempinho ainda. Então, essa aqui é o nosso projeto integrado da semana 5 e 6. Nós vamos trabalhar com ele do dia 8 a 19 de março. Esse material aqui pode ser impresso na escola. Então, quem precisa desse material impresso, por favor, encaminha para a prof, preenche aquele formulário que a prof mandou para vocês lá no grupo dos pais, pedindo para preencher o formulário, porque aí a prof vai deixar separar, vai fazer a cópia, vai colocar o nome da criança, vai deixar separado lá para vocês poderem buscar, tá? Não vai dar para chegar e tirar a cópia na hora, porque aí nós vamos acabar aglomerando, vai ter outras pessoas querendo fazer impressão, vai demorar. E não é essa a ideia. A ideia é chegar lá e o material de vocês já estar pronto, tá bom? Então, vamos ver aqui. Próxima página, nós temos de língua portuguesa, tá? Essa atividade aqui de língua portuguesa, quem não fez ainda, pode fazer. Vai fazer... pode acompanhar o vídeo, a prof já fez um vídeo na segunda-feira sobre essa aula aqui e ela tem retorno, tá? Tirar foto das atividades da página 13 e encaminhar para a prof. Essa atividade aqui já está lá no Google Classroom, então quem quiser tirar foto e enviar pelo Google Classroom, fique à vontade, tá? A prof já está recebendo por lá. Ontem à noite, a prof ficou cadastrando as atividades dessa semana, então já é possível enviar foto pelo Google Classroom, tá bom? Vamos continuar. Opa! Aqui nós temos outra atividade de língua portuguesa, e aqui nós temos a nossa atividade de matemática. A atividade de matemática foi feita ontem. Então, veja lá quem fez as atividades. Também tem o retorno, que é fotografar as páginas 16 e 17 com as respostas e enviar para a professora. Também já é possível colocar no Google Classroom, tá certo? Pode enviar por lá as fotos. Então, quem já acessou hoje já viu. Quem acessou ontem percebeu que ainda não tinha nada, tá bom? Agora, tem outra atividade aqui de matemática, nós faremos outro dia. A atividade de história é a nossa atividade de hoje, então eu vou aproximar. O que é que diz a nossa atividade de história? Então, aqui, ó. Vou abrir a minha câmera aqui para a gente se ver, tá bom? Muito bem. Então, nossa atividade de história, ela diz assim, ó, eu vou olhar às vezes para cima, porque aqui em cima está a tela da prof, que é uma televisão, daí a prof consegue ver vocês, tá bom? E consegue ver melhor aqui como que tá aparecendo. Eu vou me colocar aqui embaixinho. Então, vamos lá. Disciplina de História. Atividade 1, o surgimento da agricultura e da criação de animais. Olá, estudante! Hoje nossa turma estudará sobre agricultura como uma das transformações decisivas na história de mulheres e homens nos últimos 10.000 anos. Então, a humanidade, ela mudou completamente a partir do momento que
as pessoas começaram a usar a agricultura, fazer, né, a plantação do seu próprio alimento. Porque até então as pessoas eram nômades, elas tinham que ir de um lugar para o outro para procurar alimento, elas não tinham uma casa, elas não ficavam em um lugar, porque eles caçavam, eles plantavam e aí em algumas épocas do ano não tinha alimento naquele local, né? Eles caçavam, então diminuía a quantidade de animais que tinha por ali, e eles precisavam trocar de lugar em busca de alimento. A partir do momento que o ser humano ele começa a plantar o seu próprio alimento, aí as coisas começam a se transformar. Vamos estudar isso hoje? E 10 mil anos parece muito tempo, não parece? Mas para a história não é. Por quê, professora? Porque o surgimento da agricultura é recente comparado à história da humanidade. Quanto tempo vocês acham que os seres humanos existem no planeta Terra? Então, os seres humanos modernos, eles já surgiram há aproximadamente 200 mil anos. Isso sim é muito tempo, não é? Então, de 10 mil anos para cá, o ser humano começou a plantar o seu próprio alimento, a criar animais, certo? O que é que nós vamos precisar hoje? Do livro didático, lápis grafite e borracha. E muita atenção, tá bom? O único material impresso que nós precisamos é do livro didático, tá? A gente não vai precisar ter uma folha para imprimir, nada, tá? Só do livro. E como é que nós vamos desenvolver as nossas atividades? Como desenvolver? Acompanhe as orientações a seguir. Então, nós temos várias etapas para esse estudo, várias partes, tá? Primeiro, nós vamos ver um vídeo, depois nós vamos para o livro didático na página 38. Deixa eu ver o que mais. Depois nós vamos no livro didático, página 39, livro didático na página 40, livro didático na página 41 e acabou. Aí é só fotografar as atividades e enviar para a prof, tá? Essa atividade aqui também já está lá no Google Classroom, tá bom? Gente, então, letra A, vídeo. Vamos conhecer a origem da humanidade de acordo com a ciência. Nós temos uma discussão, né, sobre como a igreja conta que surgiu a humanidade e como que a ciência conta que surgiu a humanidade, tá? Então, são duas visões diferentes. Mas nós vamos estudar a da ciência. Lá, quando vocês vão à igreja, quando vocês vão estudar a Bíblia, quem estuda a Bíblia, vai ler nesse material, lá nesse livro que é sagrado, né? Para quem acredita em Deus, em Cristo, enfim. Vocês vão ler uma outra versão, né, do surgimento do ser humano no planeta Terra, tá? A escola, ela pode mostrar as duas origens, mas cada religião, ou melhor, cada religião não, de acordo com algumas religiões, isso também se altera, tá? Aí, como a gente tem várias religiões, como a gente tem vários tipos, né, de como surgiu, histórias de como surgiu, a prof vai deixar que essa parte da religião, a família de vocês conversa com vocês, tá? Algumas famílias têm uma religião, outras não. Então, em casa vocês decidem, os pais, né, se estiverem ouvindo, sobre essa questão, tá certo? E cabe à professora falar sobre a origem da humanidade, que a prof encontrou um vídeo lá no canal da Escola Britânica,
não é necessário fazer a experiência que tem nesse vídeo, a gente quer saber do conteúdo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, talvez o áudio não fique bom, se não ficar bom, vocês assistam depois esse vídeo, tá? Eu espero que fique bom, para a gente poder discutir logo na sequência, tá? Então, vamos para o vídeo. Vou desligar aqui a minha câmera. Cadê aqui? Cadê? Vou me desligar. Então, até logo. Muito bem, agora vamos para o vídeo. Acessei o vídeo. Vamos ver se vai pegar o som agora do vídeo. Carregando. Bom, gente, hoje vamos falar sobre os nossos ancestrais, mas não dos nossos avós, bisavós ou tataravós. Vamos falar das pessoas que viveram aqui na Terra muito tempo antes de tudo que conhecemos. Os cientistas estudam a origem do homem há séculos e existem muitas teorias. Mas o que a maioria deles acredita é que as características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos de evolução. O Australopithecus afarensis foi um dos primeiros ancestrais do homem. Este pequeno hominídeo viveu no leste da África há pelo menos 2 milhões de anos. Mas desde o nosso amigo com nome difícil ali até o ser humano moderno, muita coisa já rolou. Ao longo de milhares de anos, começamos a andar mais retinhos, o formato dos pés e das mãos foi se adaptando às nossas necessidades e a nossa inteligência evoluiu muito. Todas as espécies humanas pertencem a um grupo chamado hominídeo. Os seres humanos mais antigos possuíam um cérebro menor e, em geral, maxilares e dentes maiores que os nossos. Os estudiosos acreditam que já nessa época eles usavam o fogo para cozinhar alimentos. O homem de Neandertal, já mais parecido com a gente, provavelmente surgiu entre 200 e 100 mil anos atrás. O nome científico da nossa espécie é Homo sapiens, que significa homem racional ou homem que sabe. Gente, mas uma coisa que me parece muito maluca é pensar como será que cientistas estudam uma espécie de tanto tempo atrás? Porque não tem foto, não tem vídeo e nem nada daquela época. Bateu a curiosidade e eu corri na Britânica Escola para desvendar este mistério. Os cientistas dispõem de pouco material para o estudo das origens do homem. A maioria das evidências vem de fósseis. No vídeo anterior, sobre os dinossauros, eu falei que queríamos aprender mais sobre esses tais fósseis. Bora? O estudo dos fósseis é chamado paleontologia. Esses fósseis são muitas vezes encontrados em formas petrificadas. E a gente tem uma experiência bem fácil que você pode fazer em casa. Com a supervisão de um adulto, é claro, né? Você só precisa ter um pequeno objeto de origem natural. Eu escolhi essa linda conchinha. Você também precisa de vaselina, gesso, água e uma pequena vasilha descartável, pincel e uma espátula. Prepare o gesso conforme as instruções da embalagem. Depois, afunde o objeto até onde for possível, sem cobri-lo. Deixe repousar até o dia seguinte. No outro dia, retire o objeto e tcharam! Temos uma linda simulação de fóssil. Assim como o gesso preservou as características da concha, as rochas preservaram por milhões de anos os desenhos dos ossos de espécies que existiram há muito tempo, incluindo nossos amados dinossauros e nossos amigos homens primitivos. Do estudo desses fósseis é que surge o conhecimento e nascem as conclusões. Os cientistas continuam em busca de evidências que ajudem a entender como chegamos ao que somos hoje, a espécie Homo sapiens. Bom, nós vamos continuar investigando sempre, pois somos curiosos e temos sede de conhecimento, não é mesmo? Então deixa aí seu like e ative as notificações, porque sempre estaremos escavando em busca de conhecimento por aqui. Um beijo, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. E aí, moçada, legal esse vídeo, né? Curtinho, mas explicou bastante coisa pra gente. Por isso que eu falei no começo, que a gente precisava prestar muita atenção. Legal, né?
cuidado com os sites que vocês buscam informações na internet. Tem sites que eles não contam a verdade, eles falam, mas não é nada científico, tá? Então, muita atenção. Eu gosto desse assunto também, então achei legal passar esse vídeo para vocês. Quem não conseguiu ouvir muito bem, o áudio não ficou bom, ou mesmo, se quiser ver de novo o vídeo, acessa o vídeo que vai estar o link lá no seu... Vou postar o link lá no grupo, tá bom? Dos pais. E esse vídeo aqui também é possível acessar lá no Google Classroom, tá? Que esse material aqui já tá lá no Google Classroom. Agora vamos estudar no livro didático. Então, pega lá seu livro, nós vamos na página 38, escreva a data, leia o texto, na sequência, veja a imagem e leia a legenda. Então, vamos lá. Vamos para o nosso livro didático. Então, esse aqui é o nosso livro didático de história. O meu livro é o Manual de Professor. Então, tem uma pequena diferença. Sem contar que o meu livro, ele tá aqui, ó. Eu já vou aproximar, tá? É só para vocês verem, ó. Aqui nós temos o sumário. No sumário, nós temos 9 unidades, tá? 9 unidades. Então, nós precisamos estudar essas 9 unidades ao longo do ano, certo? Hoje, nós vamos começar lá na página 38. Por que nós vamos começar na página 38? Porque, olhando para o livro, a prof achou melhor a gente conhecer primeiro a parte das civilizações, tá? Para depois a gente ir lá para o começo do livro. Tudo bem? Vai falar aqui, ó, do trabalho no campo, mas a gente não vai ver isso hoje. Nós vamos para cá. O surgimento da agricultura e da criação de animais. Por quê? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença para a humanidade. E aí depois a gente vai estudar o restante, tá? Bem, então aqui, o surgimento da agricultura e a criação de animais. Quem já pegou essa página, coloca a data aqui em cima. Se você ainda não colocou a data, precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo, não tem problema nenhum. Dá um pause no vídeo, que aí vai dar tempo de você fazer no seu tempo, tá bom? Então, aqui, o surgimento da agricultura e da criação de animais. Você sabe como os seres humanos viviam e se alimentavam antes do desenvolvimento da agricultura? Resposta pessoal. Então, pense aí, moçada, como que os seres humanos viviam e como que eles se alimentavam antes de eles desenvolverem a agricultura. Eles não, né? Nós, seres humanos. Converse com quem está aí do lado, dá um pause no vídeo, converse com quem está aí do lado. E depois nós vamos ver se a sua resposta se confirma ao longo do texto. E aí? Já imaginou? Conseguiu pensar como os seres humanos viviam? Tem alguns filmes que mostram o ser humano junto com os dinossauros.
Não é verdade, tá, pessoal? O ser humano, ele não viveu na mesma época que os dinossauros. Os dinossauros eram há muito mais tempo atrás. E eles foram extintos. E aí, depois de um tempo, é que os seres humanos surgiram, tá? Então, aqueles desenhos, aqueles filmes que tem as pessoas com os seres humanos, isso é uma invenção, é como se eles estivessem imaginando que isso poderia ter acontecido, mas não aconteceu, tá bom? Vamos lá, então. Antes de surgirem as primeiras técnicas de cultivo e de domesticação de animais, os seres humanos eles viviam em pequenos grupos. Eles se alimentavam da caça, da pesca e de frutas e plantas que colhiam na natureza. Como eles tinham necessidade de se deslocar constantemente em busca de comida, não tinham um lugar fixo para morar. Eram, portanto, nômades. Então, aqui tem uma palavra muito importante que eu gostaria que vocês assinalassem, tá? Quem tem canetinha de destacar texto, usa sua canetinha de destacar texto. Quem não tem a canetinha de destacar texto, pode usar lápis de cor. Eu gosto quando usa lápis de cor amarelo, verde claro, azul claro, rosa claro. Por quê? Porque aí você consegue ler, né? Você consegue ler o que você quer, o que você precisa. Se você pintar de uma cor escura, você já não consegue mais ler, né? Você não consegue mais ler, porque a cor cobriu o que está escrito. Opa, prof, estava falando e esqueceu o que ia falar. Pronto. Agora aqui. Antes de surgirem as primeiras técnicas de cultivo e domesticação de animais, os seres humanos viviam em pequenos grupos. Eles se alimentavam da caça, da pesca e de frutas e plantas que colhiam na natureza. Então, aqui é da coleta de frutas e plantas, né? Como tinham a necessidade de se deslocar constantemente em busca de comida, não tinham um lugar fixo para morar. Eram, portanto, nômades. Bem, peguem a canetinha de destacar texto de vocês e nós vamos destacar aqui as palavras nômade, nômades, certo? Nós vamos escrever que viviam em pequenos grupos. Vamos escrever aqui que eles se alimentavam da caça, da pesca e da coleta de frutas e plantas. E eles tinham que se deslocar constantemente em busca de comida. Por quê? Porque se a gente ficar numa floresta, ali num lugar só, várias pessoas, pegando as frutas, caçando os animais vão fugir. Eles vão perceber, opa, tem alguém aqui querendo me caçar, eu vou fugir. E vão se alimentar das plantas e não vai sobrar muita comida. Então, eles precisam de um outro lugar para morar. E isso de ficar se deslocando, saindo de um lugar indo para o outro, é que é chamado de nômade. Povo nômade é o povo que não constrói uma casa e fica morando naquela casa. Ele fica mudando de lugar. Então, essas pessoas, eles moravam em cavernas por um tempo, aí eles se mudavam, aí eles faziam casa com o que tinha na natureza, galhos, folhas, né? Faziam tipo uma cabana e viviam assim, tá? Vamos lá para a próxima atividade. Para a próxima atividade, não, para a próxima parte do texto. Então, vamos lá. Vou recortar aqui, que daí a gente já marca o que precisa marcar.
Agora, nós vamos falar do povo que começou a cultivar as plantas e criar os animais. Então, você pode ou mudar de cor, porque agora a gente vai falar do povo sedentário, ou vocês continuam na mesma cor. Como a gente vai mudar de característica, eu vou trocar a cor, tá? Cerca de 10.000 anos atrás, o ser humano aprendeu que podia cultivar plantas a partir dos grãos que coletavam na natureza. Ele começou a selecionar as sementes que melhor atendiam às suas necessidades e que se adaptavam bem ao clima da região onde vivia. Entre os alimentos cultivados estavam o trigo, o milho, o arroz, a batata, a cevada. O ser humano descobriu ainda que podia domesticar alguns animais, como bois, ovelhas e cabras. Esses animais ajudavam no trabalho e deles eram retirados a carne para a alimentação, o couro para fazer roupas, ossos para produzir ferramentas e armas. Esse momento foi muito importante na história. O plantio e a criação, o plantio de vegetais e a criação de animais permitiram que os seres humanos se fixassem em uma região, deixando de ser nômades para se tornarem sedentários. E com o passar do tempo, a população aumentou, as cidades começaram a ser formadas. O que é sedentário? Aquele que tem moradia fixa. Nesse contexto aqui, povo sedentário significa que são as pessoas que têm moradia fixa, porque elas não ficam mais andando de um lugar para o outro. Mas sedentários podem ter outros significados, tá? Mas a gente vai ficar nesse significado que é que o povo passou a ter moradia fixa. Então, eles começaram até a preparar melhor a casa que eles iam morar, porque ela precisava ser mais resistente, porque agora ela precisava durar mais, né? Então, mudou a vida das pessoas. Então, aqui nós vamos marcar que o povo sedentário, vamos marcar a palavra sedentário. Sedentário, ele cultivava. Então, o que eram cultivados? Alimentos cultivados. Os alimentos cultivados eram o trigo, o milho, o arroz, a batata e a cevada. Aí nós vamos marcar também que o ser humano podia domesticar alguns animais como bois, ovelhas e cabras. Para que eles escolheram domesticar esses animais? Trazer os animais para perto da casa das pessoas. Por que o boi, a ovelha e a cabra? Porque esses animais, eles ajudavam no trabalho. Então, vamos marcar aqui. Esses animais ajudavam no trabalho e deles eram retirados a carne para alimentação, o couro para fazer roupas e os ossos para produzir ferramentas e armas. Vejam aqui no livro, esse momento foi muito importante na história. O plantio de vegetais e a criação de animais permitiram que os seres humanos se fixassem em uma região, porque aí eles tinham comida, eles plantavam, quando chegava a época da colheita, eles colhiam, guardavam aquilo que eles não consumiam na hora, então ficava estocado. Cada vez que precisasse de milho, eles iam lá, pegavam milho para comer, trigo, pegavam o arroz, né? E os animais estavam ali, queriam comer carne, matavam um animal. E ainda com o couro faziam roupas, produziam ferramentas, tá?
que aconteceu depois que o ser humano virou sedentário? Então, com o passar do tempo, a população aumentou e as cidades começaram a ser formadas. Por quê? Porque aí as pessoas foram morando perto uma da outra, foram tendo filhos, os filhos ficaram morando ali perto também, aí vieram os netos, ficaram morando perto ali também. Então, foi crescendo e foi virando uma cidade, tá, gente? Mas isso levou muito tempo, não foi de uma hora para outra, tá? Muito bem. Olha aqui essa ilustração, ó. Essa pintura ela foi produzida no Egito por volta de 1567 a.C. a 1320 a.C. Então, eles não sabem que dia que foi, mas foi mais ou menos nesse período aqui, tá? Eles estudam a tinta que foi usada, os cientistas, né, os historiadores fazem uma pesquisa para saber quando que foi feito esse quadro e eles perceberam que foi antes de Cristo. E aqui está mostrando ó, o povo do Egito e os animais. O que os animais estão fazendo? Estão ajudando, né, aqui a transportar, não sei o que os animais estão realmente fazendo, ó, ou se eles estão lavrando a terra. E aqui a gente vê que eles produziram trigo, estão vendo? Tá? Então, isso aqui é bem interessante para a gente poder acompanhar. Próxima página. Lembra que eu falei que o livro da prof já está respondido? Então, a prof vai tentar esconder a resposta aqui para vocês. Muito bem. Colocando a data. Observe a pintura da página anterior. O que os seres humanos representados nela estão fazendo? Ah, agora eu descobri o que eles estão fazendo. Tchan, 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 tchan. Então, os seres humanos que estão ali na imagem, né? Eles estão colhendo o trigo. Os animais estão ajudando a colher o trigo, tá? Então, vamos responder no livro? Eles estão colhendo o trigo com a ajuda de animais domesticados. Claro, se fosse um animal selvagem, ele não ficaria obedecendo ali o ser humano, né? Então, ele foi domesticado, foi trazido aí para perto do ser humano. Letra B. Aqui é para a gente conversar, tá, pessoal? Você acha que o cultivo do trigo ainda é feito da mesma maneira? Será que o trigo ainda é desse jeitinho aqui que se colhe o trigo? Sim ou não? Como que você sabe que sim ou que não? Não, né, pessoal? Não, pelo menos na maioria dos países do planeta Terra. Ainda tem locais que é feito dessa maneira. Mas, por exemplo, aqui na nossa região, onde que a gente planta o trigo, milho, soja, não é mais dessa maneira, né, pessoal? Por quê? Porque agora se produz, né, se planta com máquinas. Tem muitas máquinas para ajudar no campo, para ir mais rápido, para poder colher mais, né? Ou plantar mais, tá? Então, na maioria dos lugares não é mais assim. Mas aqui em Toledo, principalmente, né? Que a gente tem tem um grande cultivo dessas plantas, não é mais assim. Na maioria dos lugares não é, mas quando é num lugar menor, onde se planta menos, tá? Que daí você não vai comprar uma máquina enorme daquele tamanho só para um terreno pequeno. Aí os animais eles ajudam nesse plantio, na colheita, tá bom? 2.
Leia o texto e responda as questões. Nas pequenas fazendas e plantações, o trabalho diário tinha de seguir uma programação mais rígida que nos dias de vida nômade. Então, quando tinha uma vida nômade, as pessoas iam coletar frutas, iam caçar animais, né? Mas depois que tinha fazenda, tinha plantação, aí não, tinha uma rotina maior de trabalho. Se era hora de carpinar, cavar, semear, e eles tinham que aproveitar esse tempo, ou então eles não iam conseguir plantar no tempo certo e aí iam ficar sem comida. Então, a nova forma de vida exigia uma disciplina e uma sucessão de obrigações que contrastavam com a liberdade dos coletores e caçadores. Então, por um lado, era bom ter a vida nômade, por outro lado, não era bom. Então, o povo nômade mudava de lugar para lugar, vivia em casas que não eram tão confortáveis e tão seguras, eles precisavam se proteger de animais ferozes do meio da floresta. Já o homem sedentário, ele precisava trabalhar bastante, cavar, semear, carpinar, né? Capinar, não é carpinar, é capinar, tá, gente? O prof tá falando errado. E só que por outro lado, ele tinha uma casa mais aconchegante, tinha uma casa mais protegida. Então, tem os dois lados da moeda, né? Letra A. Qual é a diferença entre o estilo de vida dos caçadores-coletores, que são os povos nômades, e dos povos agricultores? Qual que é a diferença? Quem que era nômade, os caçadores-coletores ou os agricultores? Quem é que morava quem é que tinha uma moradia fixa? Os coletores ou os agricultores? Ai, a prof apertou errado aqui. Vamos lá. Então, aqui, primeiro eu vou colocar uma coisa aqui, ó. Vou colocar uma flechinha para dizer que caçadores-coletores era o povo nômade. E os agricultores eram povos sedentários. Sedentários. Por que sedentários? Porque eles não tinham mais aquele hábito de ficar andando, se mudando, não é? Eu vou colocar aqui a minha resposta, gente, de azul, tá? E vou aumentar um pouquinho. Então, a gente pode colocar aqui que os caçadores-coletores, opa, letra maiúscula, os caçadores-coletores, acho que maior a letra fica melhor, né, gente? Então, vamos lá. Os caçadores, olha o O com letra maiúscula, tá? Os caçadores-coletores eram povos nômades. Então, esse era o estilo de vida dele, né? E por que eles eram nômades? Porque eles tinham que buscar alimentos, né?
ponto final, então letra maiúscula. Os agricultores eram sedentários, ou seja, eles ficavam num lugar só, eles não se mudavam, né? Então, é importante a gente colocar aqui na resposta, deixar gravadinho a resposta. Por que o povo nômade era nômade? Porque ele ia para outros lugares em busca de alimento. Por que os agricultores eram sedentários? Porque eles plantavam um alimento e eles tinham um alimento ali armazenado, estocado com eles, tá? Então, vejam aqui, nômade tem o acento circunflexo, ele é um acento e ele deixa o no mais forte, tá? E o o mais fechadinho, nômade. Sedentários, o tá fica mais forte. Então, a gente coloca acento ali, tá bom? Vamos voltar? Então, qual era a diferença no estilo de vida? Aqui no livro a resposta é assim, ó. Os caçadores-coletores tinham um estilo de vida nômade, ou seja, deslocavam-se de um lugar a outro em busca de alimento. Os agricultores, por sua vez, tinham um estilo de vida sedentário, ou seja, fixavam-se em um lugar. Letra B. Se você vivesse naqueles tempos, você preferiria ser caçador-coletor nômade ou um agricultor sedentário? Por quê? Aí você vai escrever primeiro o que você preferiria e depois por quê, tá? Responda aí. Ia querer ter um estilo de vida nômade onde você poderia se mudar, mas você não teria uma casa forte para te proteger da chuva, do frio, do vento, do calor, mas que você pudesse andar pela floresta, né? Mas ia ter que se cuidar dos animais ferozes. Ou você preferiria ser um povo sedentário, que produzisse o seu próprio alimento, mas que tinha que plantar, colher, cuidar dos animais, trabalhar, né? E, por outro lado, você teria uma casa forte, uma casa que te cuidasse, os animais perigosos não iam chegar tão perto de você, ou se chegasse, você ia ter como se proteger. Escolhe aí, tá? Para eu ficar saber. Ia ter comida quando precisasse, né? Mais ou menos. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta pessoal, então eu vou deixar vocês responderem, tá, gente? Aí fica à vontade, cada um responde o seu e coloca no pause aí se vocês precisarem de mais tempo. Muito bem. A importância da agropecuária. Então, qual é a importância de plantar os alimentos que consumimos e criar animais? Vamos ver? Você sabe como... coloca a data nessa página aí que eu esqueci de falar. Você sabe como são produzidos os alimentos e outros produtos que consumimos? Obtemos grande parte do que é indispensável para a nossa vida por meio do cultivo da terra e da criação de animais, ou seja, agropecuária. Agro é de agricultura, tá, gente? Agro é de agricultura. E pecuária é da criação de animais, tá? Então, nós temos a palavra agropecuária. Veja alguns exemplos. Os alimentos que nos sustentam diariamente. Carnes, laticínios, né? Aquilo que vem do leite, queijo, iogurte, cereais, frutas e verduras, etc. Então, isso vem da agricultura, vem da pecuária, tá? Grande parte das roupas e dos cobertores que nos vestem e nos aquecem, como os feitos de algodão e de lã. Então, não é só alimento que é produzido lá no campo, também é produzido, aqui vocês estão vendo, né?
roupas, são produzidas roupas, cobertores, calçados, com aquilo que vem do campo, é a matéria-prima. Por exemplo, um calçado de couro, uma bolsa de couro, cinto de couro, ou então uma blusa de seda, é feito com o bichinho da seda lá no campo, lá onde são criados os animais. Por exemplo, travesseiro de pena, que é feito com a pena de ganso. Tem travesseiro que é de espuma, tem travesseiro que é de pena, né? Que mais? Então, tem muita coisa que é produzido no campo, que é feito perfume, que é feito sabonete, que é feito... Ixi, vamos continuar aqui, ó. Combustíveis como o etanol e o biodiesel que utilizamos para obter energia para nossos carros e máquinas. Então, veja, também são produzidos, né, o etanol, ele é feito do álcool, que é feito da cana-de-açúcar. Então, uma parte da cana-de-açúcar vai para a indústria do açúcar, outra parte vai para a indústria que produz o combustível, tá? O biocombustível também é produzido no campo, né? Vamos lá, continuando. Aqui nós podemos ver a plantação de verduras orgânicas em Visconde do Mauá, no estado do Rio de Janeiro, foto de 2017. Então, vejam, as pessoas estão produzindo, ó, numa horta, os alimentos orgânicos que ou serão consumidos pela própria família ou serão vendidos. Na agricultura orgânica, são utilizados métodos naturais para o cultivo de alimentos e controle de pragas. Produtos químicos artificiais, considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, não são utilizados nesse tipo de agricultura. Então, a agricultura, quando a gente fala em agricultura orgânica, significa que não são utilizados fertilizantes, pesticidas, sintéticos, aqueles venenos que se passam na plantação para matar os bichinhos, para matar outras plantas que nascem ali no meio, tá? Então, cultura orgânica usa de outros métodos para conseguir acabar com os bichinhos, certo? Ainda hoje, grande parte do nosso território é ocupado por plantações e pastos para a criação de animais. O Brasil é um dos maiores fornecedores de produtos como soja, café, milho, cana-de-açúcar, leite e carnes para diversas partes do mundo. Então, a gente aqui em Toledo tem essa experiência, a gente vai estudar mais sobre isso, né? Mas a gente tem a experiência da plantação de soja aqui em Toledo, mas a gente está falando de uma grande quantidade de soja, e não é só em Toledo, é aqui na nossa região, né? Cascavel também, outros municípios da região também. Também é produzido milho aqui em Toledo, também é produzido leite e também é produzido carne. Tanto que a gente tem uma indústria aqui em Toledo que nessa indústria é feito o processamento aí de carnes de porco e de frango, que é vendido para o Brasil inteiro, né? Então, e para outras partes do mundo também. Então, olha a importância do campo, produzir alimentos e outras coisas para diversos lugares do mundo. Vamos falar sobre a agropecuária orgânica. A agropecuária tradicional, o jeito normal, que é muito realizado, utiliza diversos produtos que poluem o meio ambiente e geram riscos para a saúde, como pesticidas e fertilizantes sintéticos. O que são pesticidas? São substâncias químicas que combatem as pragas. O que são pragas? São os bichinhos que vão lá comer a planta, tá? O que são fertilizantes? Qualquer substância capaz de acrescentar nutrientes ao solo, aumentando produtividade agrícola ou vegetal. Então, esses fertilizantes fazem com que a planta
nasça mais forte, cresça mais, tenha mais frutos ou mais sementes, tá? A agropecuária orgânica, não. Ela utiliza métodos naturais para a fertilização da terra, controle de pragas, alimentação dos animais. Com isso, os alimentos são mais saudáveis. Os alimentos orgânicos geralmente são cultivados em pequenas propriedades familiares e vendidos em feiras e estabelecimentos regionais. Por que não é produzido em uma grande escala? Porque aí fica muito mais difícil o controle das pragas. Então, é feito num lugar menor para conseguir controlar essas pragas para não estragarem, né, ou destruírem a plantação. Às vezes, a gente tem na nossa casa um pé de goiaba, um pé de tomate e acaba vendo que tem bichinhos, né, que vão lá nas frutas e você acaba não comendo porque está cheio de bichinhos, né? Isso porque não foi passado um pesticida, não foi passado veneno para matar esses bichinhos. Só que quando a gente passa veneno no alimento, o alimento também pode absorver um pouquinho desse veneno. Então é perigoso. O solo, ele acaba ficando com uma camada de veneno. Quando chove, a água cai por cima da planta e acaba fazendo com que a água também fique envenenada, vamos dizer assim, né? E ela vai entrar pela terra com esse veneno, tá? Então, o ser humano precisa repensar essa agropecuária que usa pesticidas e fertilizantes, né? Só que como as pessoas querem produzir uma grande quantidade de alimentos, então acaba acontecendo isso que a gente está falando, tá? Converse com os colegas. Você e sua família costumam consumir produtos orgânicos? Converse aí com a sua mãe, com seu pai, com a sua família. Se aí na sua casa vocês costumam consumir produtos orgânicos, sim ou não? Quando eu morava numa casa bem grande, a gente tinha um terreno bem grande, a gente produzia bastante alimento na nossa casa. Morango, tomate, alface, couve, gente, um monte de frutas, e aí não se passava veneno nesses alimentos, tá? E vocês, aí na casa de vocês tem horta? Passam veneno na horta? Não passam? Compram os alimentos? Vocês sabem se os alimentos que são comprados têm veneno? Não tem? Então, converse aí com a família de vocês, tá? Colocaram a data na página? Muito bem. Agora aqui no meu livro tem as respostas. Então, eu não vou mostrar, eu vou deixar assim, ó. Assinale na lista abaixo apenas os produtos que são derivados da atividade agropecuária, tá? E aí eu vou lendo e vocês vão marcando aquilo que vocês acham que é ou que não é. Depois a gente mostra, eu mostro para vocês e vocês vão conferir. Será que camiseta de algodão é material sintético ou desculpa, será que algodão foi produzido no campo, na agropecuária, sim ou não? Blusa de tecido sintético, sim ou não? Óleo de soja, sim ou não? Livro, sim ou não? Bota de couro, sim ou não? Computador, sim ou não? Panela de alumínio. Carne de boi. Pasta de grão de bico.
caneta, vaso de cerâmica, gasolina. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês e vocês vão fazendo certinho naquilo que vocês acertaram, tá? Então, olha lá, a camiseta de algodão, sim, ela é produzido o algodão lá no campo, tá? Blusa de tecido sintético. A palavra sintético, ela quer dizer que foi feita com coisas que não são da natureza. Como é que eu vou explicar? Isso aqui foi feito com outros materiais que não são da agricultura, tá? Óleo de soja, o óleo da soja é feito com a soja que foi produzido lá na agropecuária. O livro é produzido com árvores lá da agropecuária. Se plantam árvores para matar a árvore e produzir a celulose para produzir o papel do livro, tá? Bota de couro. O couro foi produzido lá no campo, né? Então, do couro do boi, ou do couro da tilápia, ou do couro, não sei de que outro animal. Então, essas botas de couro, elas são produzidas com o couro de um animal que foi lá no campo que ele foi criado, cresceu, né? E foi abatido também. Computador. Computador não é feito de nada do campo, né? Ele é feito de algumas coisas que são da extração, que é um outro campo que não é agricultura, tá? Nem a pecuária. Panela de alumínio. Panela de alumínio é feita de alumínio, também vem lá do extrativismo, tá? Que é extraído do solo, né? Que é extraído da natureza. Carne de boi, é lá do boi que foi, a prof está com a palavra cultivado, lá do boi que foi domesticado, né? O do boi que cresceu lá no campo, tá? Caneta, pasta de grão de bico. O grão de bico é uma planta. Vocês já comeram grão de bico? A prof não faz pasta, a prof faz o grão de bico na salada. Quem é que já comeu grão de bico? Então, o grão de bico é plantado, colhido lá na agricultura, né? Caneta. Caneta é feita de plástico, de tinta, de metal. Então, não é produzido na agropecuária. Vaso de cerâmica. A cerâmica também ela é feita a partir da argila e é feita no artesanato, né? Gasolina. A gasolina vem da agropecuária? Não. A gasolina, gente, desculpa aqui. A gasolina, ela vem lá do petróleo. Também é o extrativismo. É extraído da natureza, tá? Não tem como a gente produzir. Ele é extraído da natureza. Vamos lá. 2. Muitas pessoas precisam trabalhar para que o feijão chegue à nossa mesa. Complete o diagrama com o nome desses profissionais. Então, aqui também está aparecendo para mim a resposta. Número 1, vejam lá, é o agricultor, que é o trabalhador rural que colhe o feijão. Vamos pensar no feijão, né? Quem é que trabalha na cadeia do feijão? Da cadeia produtiva. 2, carrega o caminhão que transporta o produto. Quem é esse trabalhador que carrega o caminhão que transporta o produto? Ele é o ajudante ou auxiliar de carga.
Meu pai foi motorista de caminhão por muito tempo, ele já faleceu. Então, ele era motorista e levava muita soja, milho e também calcário para poder colocar na terra, para a terra ficar mais fértil, tá? Então, tinha muitos ajudantes ou auxiliares de carga para colocar no caminhão, né? Só que hoje em dia, quando é colocado em saco assim, hoje em dia não é mais a pessoa normalmente, né? A pessoa carregando no saco. Já tem uma máquina empilhadeira que ajuda a colocar, né? A empilhar ali as coisas. Mas de qualquer forma ele é um auxiliar de carga. E quando é feito com a semente, que derrama a semente direto no caminhão, também é um jeito diferente de colocar no caminhão, tá? 3. Vende o produto para o comerciante. É o atacadista. Então, o atacadista, ele tem acesso a muito feijão. E aí ele entra em contato ligando para as empresas para saberem se elas querem comprar esse feijão dessa marca, tá? 4. Quem é que vende o feijão em feiras e mercados? O vendedor, o comerciante. E quem é que prepara o feijão em casa, nos bares e nos restaurantes? É o cozinheiro. Então, vamos ver aqui a cadeia produtiva. Ó. Começa com o agricultor, plantando, colhendo feijão. O auxiliar de carga ajuda a carregar o caminhão que vai transportar o produto. Então, o caminhoneiro vai levar o produto até lá no atacadista, no armazém dele. Aí, quando ele tem feijão, ele começa a ligar para as empresas, para os mercados, para pedir quem quer comprar o feijão. Então, é o atacadista. Ele vende o feijão em feiras e mercados. É o comerciante. E aí, quem compra o feijão é o dono do restaurante, ou é a pessoa lá da casa, né, que compra o feijão. E aí, nós temos o cozinheiro que prepara esse alimento. E hoje vai ter feijão aqui na minha casa, gente. Legal, né? Pessoal, nossa aula acabou aqui. Ela acabou, não, ela está acabando aqui, tá? Vamos relembrar então que você leu que o ser humano nômade ele não tinha lugar fixo para morar, eles provavelmente tinham menos trabalho, porém eles estavam mais sujeitos às intempéries e ataques dos animais selvagens, período de escassez de alimentos. O ser humano que deixou de ser nômade e se tornou sedentário tinha sua sobrevivência vinculada a atividades agrícolas, criação de animais, sua rotina exigia uma rotina de trabalhos diários, porém, ele tinha a moradia como abrigo e proteção e podiam armazenar alimentos por vários períodos. Vale lembrar que nem todos os povos eles adotaram essas práticas ao mesmo tempo. E também que até hoje existem comunidades com estilo de vida nômade, tá? Nos locais em que a população aderiu ao plantio e à criação de animais, possibilitou-se o surgimento das cidades e o aumento populacional. Lembre também que o Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. O setor agropecuário é responsável pelo abastecimento do mercado interno, quer dizer, todos os lugares que vendem alimentos no Brasil, e externo, que são os outros países, além de empregar grande quantidade de pessoas. Entre as maiores produções agrícolas do país está a soja, que é produzida em grande parte no nosso município, tá? Gente, livro didático na página 41. Ao concluir, fotografe e envie para a professora. Página 39 também. Responder no livro a letra A, da atividade 1. A letra B a gente respondeu oralmente.
E atividade 2, responder no livro as questões A e B. Quem respondeu, fotografa e mande para a professora. Pode ser lá no Google Classroom, pode ser também pelo WhatsApp por enquanto, tá bom? Galerinha, um beijão. Já vou me preparar para nossa videoaula, para o nosso encontro lá no Meet. Então, um beijo para todos.